Vamos lá então, iniciar. Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Sim, é uma alegria, né, gente? Sim, Guto, seu áudio está fechado, Guto. Seu áudio está fechado. Ah, meu Deus do céu, é o meu. É o meu, né, gente? Peraí. É o meu que estava fechado e eu falando pro Guto que o dele estava fechado. Gente, que gracinha, né? Mas é o nervosismo de estar com tantos corações amigos, queridos, né, Gilmar? Aí de redenção, esse amor, esse carinho. Muito obrigado. Um abraço a Shirley e a todos, né? E Júlia, que bom estar aqui, né? Depois de um banho de luz que nós já tivemos pela manhã com o Geraldo, né? O historiador, um historiador, e depois o carinho, a sensibilidade e a alegria da nossa irmã Regina, com a coordenação do nosso querido Emanuel. É muita bênção, né, que a gente tem. Então vamos lá, vamos unir aí em coração, iniciar essa fala. Que Deus nos abençoe e nos proteja e nos envolva em sua luz, em seu amor. Vamos lá? Obrigado. Bom, meus irmãos, o tema que nós trazemos, esse tema felicidade, que permeia aí a doutrina espírita, né, nos seus três aspectos, tanto no aspecto religioso, no aspecto filosófico e no aspecto científico. Porque felicidade é uma palavra que aparece 300 vezes no Livro dos Espíritos e 96 no Evangelho segundo o Espiritismo. E está, segundo a nossa última pesquisa, entre a depressão e a felicidade, que são duas palavras entre artigos que foram escritos, são duas palavras que estão quase, ainda a depressão está um pouco acima da felicidade, mas a felicidade já está sendo objeto de busca de filósofos, de cientistas, de companheiros da área do conhecimento humano. Para quê? Para corroborar com todos os ensinamentos que o Cristo nos trouxe, para dar visão, para dar direcionamento, para mostrarmos como podemos ser felizes hoje dentro das nossas condições, visto que, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, nossa felicidade é limitada aqui na Terra, ela é relativa, né? Visto que a felicidade é necessária em um estado espiritual bem maior, em um nível bem superior, em um nível superior ao nosso nível hoje, porque se nós contarmos, segundo a doutrina espírita, que estamos no planeta de prova e expiação ainda, é onde o mal ainda predomina, e a gente pode, como diz os ensinamentos dos Espíritos, até os homens maus, os seres humanos maus também amam, mas o amor que leva à compaixão, que leva à caridade, esse amor que leva ao altruísmo, ao dar-se ao outro, esse é um amor que compreende todo um estado de florescimento da nossa alma, todo um estado de crescimento, de entendimento, compreensão, sensibilidade que nós produzimos em nosso ser. Então nós vamos passar por esse processo de estudo, embora seja breve, né, uma palestra, mas para que a gente já inicie aí entendendo o conceito de felicidade. Segundo o conceito de felicidade do Aurélio, qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. Nós vamos ver depois essa questão do bem-estar na psicologia positiva, que traz para nós um grande ensinamento. E eu trouxe uma outra palavra que vem corroborar com esse entendimento da felicidade, que é a eudaimonia. O que é eudaimonia? O eu significa o bem, a verdade, o bem-estar e a qualidade do bem disposto. O eu dessa palavra. Daimon significa o espírito, o gênio, o poder divino.
Então, é o estar na verdade em consonância com esse eu divino que está dentro de nós, que nós somos deuses, somos filhos de Deus, somos filhos do amor, então nós somos amor. Então, quando nós começamos já a trabalhar esses níveis de consciência e de entendimento do que é o eu, para que eu, segundo André Luiz no Sinal Verde, quando eu tenho conhecimento de mim, eu tenho um autoconhecimento, eu tenho a humildade de reconhecer o meu tamanho. E ele diz, finalizando essa frase, André Luiz no Sinal Verde, que não dá para ser feliz, ter felicidade, sem ter humildade. E não dá para ter humildade sem não se conhecer, sem não aprofundar no seu processo. Porque nós vamos aprofundando no nosso processo e vamos ver que nós vamos encontrar ainda orgulho, ainda egoísmo, ainda vaidade, que permeiam todo o nosso processo evolutivo, todo o nosso crescimento, toda a nossa imperfeição ainda nesse processo evolutivo. E compreender, aceitar e entender passa a nos trazer esse nível de compreensão, de situação, estabelecendo dentro de nós um processo de felicidade, um processo de bem-estar. Porque eu passo a ver em mim que eu tenho defeitos, mas tenho qualidades. Que eu tenho dificuldades, tenho tristezas. Porque tristeza, meus irmãos, como as 5 emoções básicas do ser humano, as emoções autênticas do ser humano são 5, segundo Eric Berne. Então Berne vai dizer que a tristeza, a felicidade, a tristeza, a alegria, o afeto, a raiva e o medo são as 5 emoções básicas que todos nós temos. Eu faço um recorte aqui da fala da Regina de manhã, que ela, respondendo às questões, ela trouxe que a tristeza precisa ser elaborada, resumidamente eu estou colocando aqui, precisa ser elaborada em nós. Porque se eu não elaboro as minhas tristezas, os meus medos, ou não elaboro também a minha raiva, eu não vou entender o processo de afeto, o processo de alegria. Porque quando eu não faço esse movimento para dentro de mim, eu uso o que Carl Gustav Jung diz muito bem, a máscara. Eu coloco uma máscara e mesmo estando triste, e mesmo estando profundamente ferido, mesmo estando com raiva, eu respondo com aquele sorriso, não, está tudo bem. Esse processo, meus irmãos, segundo Joana de Ângeles, limita, dificulta o nosso autoconhecimento e a nossa busca interior por uma elevação. Tudo isso que eu estou falando vai nos levar a esse estado de flow. O que é estado de flow? Segundo Mihaly Csikszentmihalyi, que é o pai dessa teoria do flow, o flow é de fluir, é um engajamento. Veja que nós ficamos em estado de flow pela manhã. Nós estamos tão engajados nesse encontro, que nós estamos fluindo, a gente não vê os minutos passarem. Se não for aí as marquinhas que vêm os minutos, a gente vai nesse estado de flow, esse estado de bem-estar que me permite entrar em contato com processos muito sutis da minha alma, que eu trago para o júbilo, para a alegria, para o entendimento. Segundo Seligman, ele vai trazer no Felicidade Autêntica, esse livro que inclusive está nas nossas referências bibliográficas, os irmãos vão colocar no final aí, para nós, que é um slide. Então, Seligman vai dizer para nós que esse estado permeia todo o nosso processo de entendimento e de crescimento. Então, olha, o que ele diz para nós? Ele diz que eu posso adquirir o bem-estar. E olha, se a gente for ver as 5 emoções autênticas, porque nós temos as outras emoções, que são as emoções não autênticas, eu dei um exemplo aqui de uma emoção não autêntica, que eu estou triste, mas falo que estou feliz, ou dou aquele sorriso e me esforço para ser feliz, ou estar feliz. Essa é uma emoção não autêntica. Então, quando eu estou nessas emoções, eu posso ter uma emoção de tristeza, e o que essa ciência, que é uma ciência nova, que traz para nós, nos ensina? Nos ensina que para cada emoção negativa, você precisa de 3 emoções positivas. Ou seja,
Eu posso ter um movimento de tristeza por uma perda, por uma situação, por uma frustração, por uma dificuldade de entendimento, por um confrontamento, seja qual situação for, eu posso estar no estado de tristeza. Mas quando eu entro, por exemplo, vou dar um exemplo, quando eu entro e olho ao meu redor, olho para a minha vida e ponho um pouco de gratidão, eu começo a olhar e agradecer pela minha saúde, pela minha vida, pelas oportunidades que eu tenho, por toda a riqueza, pelos amigos. Então, eu estou trazendo para o meu espírito uma positividade, um elemento que vai me fazer com que eu trabalhe esse movimento interior da tristeza com gratidão, em reconhecimento. Eu posso trazer uma outra emoção, contentamento. Mesmo no estado de tristeza, eu posso contemplar a natureza. Falou-se hoje da natureza. Posso contemplar um ipê amarelo, posso contemplar uma árvore que está aqui ao meu lado. Na minha casa tem uma árvore aqui ao lado. Eu posso contemplar a espiritualidade, a presença dos espíritos. Então eu posso entrar num processo de contemplação que vai me dar elementos. Falou-se hoje de alguns neurotransmissores. Nós temos a ocitocina, que é um elemento, né, que movimenta todo o meu processo de recompensa no cérebro. E quando eu penso em gratidão, eu trago ocitocina para mim. Quando eu penso em contemplação, eu trago. Quando mesmo triste, eu entro em processo de oração e converso com Deus, que nesse momento de tristeza, de insegurança, dúvida, medo, Senhor, me dê lucidez, entendimento, clareza, objetividade, um olhar, uma abertura, um entendimento sobre o que essa tristeza quer dizer para mim. Duas palavras importantes que nós precisamos aprender. Primeira, quando eu estou triste, eu estou com medo, eu estou com raiva, qualquer emoção dessa negativa, que nós temos emoções negativas e positivas. Bom, quando eu estou nisso, eu preciso pensar o seguinte: o que é que essa tristeza quer me ensinar? Porque ficar triste é muito importante, né? Trouxe uma recordação para mim, o meu espírito entrou em tristeza porque algo tocou nas minhas emoções, nos meus sentidos, nas minhas crenças, nos meus entendimentos em relação a tal situação. Então, eu sou abordado, vivido por aquela situação. Eu posso perguntar por quê? Por que eu estou triste? Quando nós fazemos essa pergunta por quê, nós estamos voltando para o passado. E geralmente o passado não nos trazem boas recordações. Mas eu posso, no movimento desse processo de positividade, de felicidade, que é essa busca nossa, eu posso perguntar: para quê? Para que eu estou triste? Para que estou com raiva? Porque todas as emoções negativas, meus irmãos, segundo Seligman, são muito importantes na nossa existência. Pensa, uma emoção de dor. Se eu não sentir dor, obviamente eu vou estar com algum neurotransmissor com defeito, com algum problema, porque a minha sensibilidade motora não está me permitindo que o meu cérebro registre essa dor. Então, em tudo, dai graças até nos momentos de angústia. E faz-me lembrar que todo momento de insegurança ou esse momento de transição que estamos vivendo em plena pandemia, faz-me lembrar que a resiliência adquirida, que é um outro termo, é um termo da física, mas a psicologia e a filosofia também trouxe para cá, esse termo resiliência me produz em mim, através de um movimento da busca, um movimento do bem-estar, que é a felicidade. Eu quero estar bem, eu preciso estar bem, é o daimonia, eu preciso esse eu superior, esse bem, esse daimon, esse espírito que está aqui precisa viver, mesmo diante das dores. Quantas aflições, quantas doenças, quantas situações
nos trazem reflexões muito profundas sobre o que eu sou, sobre como eu estou vivendo, para que estou vivendo, como eu me vejo, como eu vejo o outro, como eu vejo o meu futuro. Esses são princípios importantíssimos para adquirirmos a felicidade, esse bem-estar. Mas a felicidade permeia também, como nós usamos esse termo, a filosofia. E Aristóteles vem corroborar. Aristóteles, bem antes, lá na Grécia, já trouxe esse ensinamento que está dentro do Evangelho, que está dentro do Livro dos Espíritos. E Aristóteles diz o seguinte a respeito da felicidade: é ter algo que fazer. Olha o quanto nós falamos nessa manhã, foi falado, o que você tem a fazer, o que você precisa fazer, o que você tem algo que amar. Aristóteles diz que a felicidade está no algo de amar. Imagine você que eu estou aqui emitindo amor por vocês. Eu estou em flow, eu estou no meu pleno bem-estar. Eu estou feliz. Eu estou feliz. E ele diz, algo a esperar. Imagine nós se não tivéssemos a vida futura. Essa realidade da vida futura que nos proporciona num dia em que é o aniversário do desencarne do pai da nossa irmã, não tem esses reencontros felizes no mundo espiritual e acalenta o coração e acalma a alma e dá-nos a certeza de que vale a pena viver, vale a pena passar por todos esses percalços, vale a pena entender que todos nós temos o nosso tempo de amadurecer, de florescer, de amadurecer, de dar frutos. Todos nós estamos nesse processo. A compreensão que me dá em relação a mim e ao outro, nessa interligação, nesse processo de vivências, é que me possibilita entender a dor do outro. E para eu entender a dor do outro, eu preciso entender a minha dor. Eu preciso sentir. Dificilmente, se eu não for queimado ou ter uma queimadura, uma dor que aproxime-se da queimadura, ouvir uma pessoa que foi queimada tendo uma dor e falando da sua dor. Mas eu posso fazer isso sem ser queimado? Pode, pela empatia. O processo da empatia produz em nós um estado de eu estou com você. Eu estou aqui com você. Eu te apoio. Vamos juntos. Eu não estou vivendo a sua dor, mas eu sei que ela não é fácil. E eu quero que você saiba que eu estou aqui com você, mesmo sem sentir a dor na mesma intensidade que você esteja sentindo. Isso é trazer um bem-estar para aquele que sofre. Isso é trazer um bem-estar para você que está no processo de crescimento espiritual, dentro da lei do amor e da caridade e da justiça ensinada pelo Cristo e pelos Espíritos. Então, quando eu produzo esse movimento, esse momento dentro de mim de empatia, eu passo a olhar o outro não como uma pessoa chata, ignorante, dura, preconceituosa ou qualquer outro processo. Mas eu passo a ver o outro uma situação, uma pessoa que me proporciona essa empatia e que me faz crescer. Porque ninguém vai ao Pai senão por mim, diz Jesus. E ninguém chega a Jesus sem ao próximo. Então todos nós somos vias, que estamos caminhando nessas vias. E eu quero trazer então a felicidade nessa expressão das forças e das virtudes, segundo Aristóteles. Você tem uma força muito grande de superação. Você tem uma força de bravura. Você tem uma força de fé. Use essa força. Não pense assim, mas eu sou fraco, eu sou tão fraco em perdoar. Eu tenho dificuldade em perdoar. Mas use essas forças que você já tem, que são as suas 5 forças de identidade, as suas principais, que você é bom nisso. Olha que beleza. Então pegue o que você é bom como elementos, como substância, para enriquecer-te e para te fazer
produzir. Não uma produção fria, uma produção de simples responsabilidade de dar remédio, ou a simples responsabilidade de fazer palestra, ou de ir ao centro, ou de dar passe, ou de fazer caridade, de visitar os doentes, ou de ir na rua visitar os nossos irmãos, levar marmitex, comida, enfim. Mas que isso seja feito nesse flow, nesse estado de bem-estar, de engajamento, que produz essa química cerebral e que você termina e fala assim: ah, que felicidade. Isso é felicidade. É felicidade estar aqui. Então Aristóteles traz isso para nós. E os Espíritos, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, vem falar dessa felicidade que não é desse mundo. Lembram dessa mensagem? Felicidade não é desse mundo. Bem-aventurados pobres, bem-aventurados aflitos. No capítulo 5º do Evangelho. Então, nessa fala, eu trouxe para nós uma reflexão. Quando os Espíritos colocam as 3 condições: a plena juventude, o poder, o dinheiro, o bem-estar social, bem-estar financeiro, como mitos. Eu não trouxe aqui, mas nós temos 10 mitos da felicidade. Por exemplo, quando eu me casar eu vou ser feliz, é um mito. Quando eu comprar meu primeiro carro novo, eu vou ser feliz, outro mito. Quando eu construir minha primeira casa, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Você vai estar alegre, satisfeito. Você vai estar vivendo um bem-estar ali. Mas esse bem-estar não é ainda a felicidade plena. Porque é só um movimento. Quando meu filho nascer, eu vou ser feliz. Você vai ser feliz. Naquele momento, você vai estar feliz. Mas a felicidade ainda depende de mais alguns elementos que nós vamos trazer para vocês, para as nossas reflexões. Então, tudo isso, uma boa saúde física, um bem-estar, um dinheiro, o poder, né? Nós vemos homens de poder, vários homens de poder, totalmente infelizes, insatisfeitos com suas vidas. Jovens em plena saúde física e não sabe qual o caminho, não tem sentido para a vida. Porque estão insatisfeitos com alguma coisa. E eu trago uma outra palavra para a gente refletir também, que chama comparação. Os maiores processos de ideação suicida que nós temos, de desequilíbrio, de tristezas, angústias e tudo isso que a gente vive, é a comparação. Se eu começar a comparar na minha vida com alguém que tem mais, ou que é mais bonito, ou que tenha cabelo, ou que isso, ou que aquilo, eu vou me tornar infeliz. Porque o contrário de felicidade não é infelicidade, é insatisfação primeiro. Primeiro eu sou insatisfeito com alguma coisa, porque eu estou comparando minha vida com outras pessoas, né? Nossa irmã citou a África, que são pessoas que estão ali vivendo situações de extrema pobreza material, de extrema pobreza de sentimentos, de afetos. Mas nós temos o sertão aqui, né? O sertão da Bahia, o sertão do Maranhão, de extrema pobreza. E uma cena que me marcou, que nós tivemos lá em Moçambique, com o nosso irmão Rogério e com o nosso irmão Gabriel, que hoje está lá em Portugal, passando por seu processo de provação, né? E nós fomos numa comunidade chamada Muamba, a 90 quilômetros ao norte de Moçambique. E nessa comunidade nós tivemos um encontro com algumas pré-adolescentes, algumas crianças e alguns pré-adolescentes. Enquanto eles estavam conversando para furar um poço artesiano, essa questão da água lá é muito complicada, para até gerir alimentos, enfim. E aí, enquanto eles conversavam, eu conversava com as crianças e os pré-adolescentes. E aí você pergunta assim: você sabe ler? Não, tio. Você estuda? Não, tio. O que você faz? A gente fica aqui brincando. E eles davam aquelas calhambotas e fazia tipo movimentos de capoeira, e aquilo não sai da minha
mente, porque um deles falou assim: ah, tio, meu pai morreu. Eu falei: morreu? Morreu. Ele foi enterrado ali. Vem cá, vou mostrar para ele, para o senhor, onde ele foi enterrado. Aí eu cheguei lá, tinha 3 túmulozinhos atrás da casinha dele, que a casa é aquela casa feita de caniço, né? Aqueles bambuzinhos, um amarradinho no outro, e o teto é feito daquelas restos de telhas de zinco. Então um calor de 40 graus, 42 graus, com aquela folha de zinco. E aí eles foram me mostrar os 3 túmulos. Ah, esse aqui é o meu pai, está enterrado aqui. Aí eles põem as florzinhas, eles plantam as florzinhas em volta do túmulo. Essa aqui é minha tia e essa aqui é minha irmãzinha. Eu falei: e o que você sente? Ah, tio, a gente um dia vai morrer. Todos nós vamos morrer, né, tio? Eu falei: vamos, nós nascemos, vamos morrer. Filosofia budista do corpo: nascer, ficar velho, ficar doente e morrer, né? Então todos nós vamos morrer. Ah, então tá, tio, porque mesmo assim a gente é feliz. Eu falei: é feliz? É. E eles são felizes assim, porque eles estão satisfeitos, eles não estão comparando com quem está andando de carro X ou Y, quem tem a casa maior ou a casa menor, quem tem a casa com design tal, design tal. Eles não estão preocupados com isso. Nós estamos vivendo aquilo que nós plantamos. Muitos são espíritos que realmente precisam passar por essa situação. E a compaixão nossa em relação a eles é isso. É trazer aquilo que eles precisam de apoio, de amparo, de necessidade. Suprindo a necessidade do outro, eu estou corroborando para as minhas próprias necessidades existenciais. Mas na questão 614 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou sobre essa questão da lei natural. O que deve se entender por lei natural? Eu trouxe essa resposta para nós entendermos o que é felicidade segundo a visão dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Poderia parar aqui. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Ora, então quando eu sou arrogante, prepotente, quando eu estou ofendendo, magoando, a quem eu estou fazendo infeliz? Ao outro, com o meu estado, e a mim. Mas eu não firo o outro antes de ferir essa lei. O outro pode falar assim: tudo bem, você não está num bom dia, e não dá ouvidos, e a bola vai ficar com você, porque é você e a lei. Antes de eu ferir qualquer pessoa, eu firo a lei primeiro, de amor, de justiça e de caridade, e aí eu sou infeliz. Então, eu me afasto da minha felicidade pelos meus atos e comportamentos. Daí a importância de pensar na frase de André Luiz. Daí a importância de você analisar, de você perceber, de você meditar, refletir sobre o que você é e o que você quer ser. O que você está e o que você quer depois desse processo do bem-estar. Ok? Então nós trouxemos isso para entender. Mas Kardec foi mais além. Kardec, na questão 920, pergunta aos espíritos: o homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Olha a resposta dos espíritos: não, completa não. Nós já falamos isso no Evangelho. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Então eu posso ser feliz o quanto eu conseguir, o quanto minha alma perceber, sentir, se afetar pelo outro, se afetar pela alegria, se afetar pelo contentamento. Porque às vezes a pessoa chega para você e você pergunta: como você está? Eu estou muito feliz, eu estou ótimo. E você pensa assim: puxa vida, eu queria estar assim. Será que é verdade? Porque não acreditar nesse bem-estar, não acreditar na felicidade,
já é uma primícia de que você não quer ser feliz. Já é uma primícia de que todo o negativismo, todas essas emoções negativas estão corroendo a sua alma. É um sicário, como diz Joana de Ângeles. É um sicário, é aquele que suga o seu mais puro sangue, resumindo. Você deixa esse sicário te corroer, porque você não consegue ser feliz com a felicidade do outro. Tem uma fala do Leandro Carnal, que eu gosto muito. Ele diz, olha, quando você conta para um amigo, ou aquele que você tem um relacionamento, ou no seu grupo social, que você adquiriu tal coisa, ou que você está muito feliz por uma situação, e você observa no rosto deles, os seus verdadeiros amigos vão falar assim para você, puxa vida, cara, agora eu estou muito feliz também. Nossa, porque a sua felicidade me contagiou. E eu fico feliz porque você está feliz. Essa é uma regra áurea. Vou repetir. Essa é uma regra áurea no nosso processo de adquirir a felicidade. Estar feliz com a felicidade do outro, com o progresso do outro, com a mediunidade do outro, com o desenvolvimento do outro, com o trabalho do outro, com as conquistas do outro. Isso é ser feliz. Na 921, Kardec, como sempre, não deixa barato, né? Nas nossas palavras aqui. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Então passou de prova e expiação, foi por regeneração, para depois ir para o mundo feliz. Então nós temos uma escala aí, hierárquica, né? Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa. Então eu preciso esperar chegar no mundo feliz para ser feliz agora? Muitos que conviveram com o São Lagerton, né? Nós viajamos com ele há algum tempo, fizemos algumas inaugurações juntos, né? Me lembrei aí, né? Coloquei uma foto para vocês lá do Marco de Cajuru, de Brasília, lá ainda era chão de flores, não tinha nem Monte Alverne, né? Isso já faz mais de 25 anos, né, gente? Lá era o chão de flores. Nós fazíamos estudos lá e fazíamos atendimento depois no Monte Alverne, inaugurando a farmácia lá com a Marcinha, com o Ariston, Hélio Coutinho, que tomava conta da farmácia, também já desencarnou como Ariston, Deus abençoe eles, né? E hoje está a Marcinha, está o irmão do Ariston, a Isa lá comandando, né? Pelo que eu sei, né, gente? Às vezes já mudou alguma coisa. Então, nós tivemos o Sr. Lagerton e nesses momentos ele dizia assim, olha, nós estamos vivendo agora um momento de um mundo feliz. Eu não esqueço essa fala dele, que a gente terminava os atendimentos e naquela época ia os ônibus lá no Monte Alverne, né? Paravam vários ônibus da circunvizinhança para serem atendidos, atendíamos lá mais de 500 pessoas num dia. E aí ele falava assim, olha, que satisfação, olha o momento flow, um momento de satisfação, de bem-estar, dever cumprido, consciência tranquila, como diz Fenelon no Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá maiores ganhos, maiores estados de felicidade com a consciência plena, com a consciência tranquila do dever cumprido, com a consciência tranquila de estar aqui no mundo, no seu tamanho, nas suas condições, sem querer ser o que não é, de boa, como diz o jovem. Isso é ser feliz. E ele falava que aquilo era um momento feliz, que a gente terminava os atendimentos e ele dizia era um momento feliz. Quando a gente pegava o carro para vir na estrada, ele estava ali, né, tranquilo. Então esses são momentos felizes. E a resposta que vem dos Espíritos, então eu posso ter essa felicidade, gozar de uma felicidade relativa? O homem é a resposta dos Espíritos. Na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Isso é realidade. Viver a nossa realidade. Porque existe, no contexto de felicidade, dois entendimentos que nós precisamos ter. São mais duas palavras que eu quero trazer para o nosso entendimento. Realidade, né, e expectativa. Quanto maior a expectativa, maior a frustração.
e a frustração diante da realidade promovem em si a infelicitação, que é a insatisfação, que é a infelicidade. Então, eu preciso buscar nessa realidade, como o próprio Espíritos coloca, qual que é a minha realidade? Eu posso ser feliz do jeito que eu estou? Sim, você deve ser feliz. Você merece ser feliz. Outro processo importante que eu quero trazer para a nossa reflexão, que é um outro sicário da alma, que é o passado. Às vezes você erra no passado, não sei se vocês erraram, eu já errei muito no passado, ainda continuo errando. Talvez menos, talvez mais, para mim, talvez menos, na minha perspectiva. Mas eu trago do passado as culpas, as ideações, como diz Joana de Ângeles. Trago então esses pensamentos neurotizantes, ela usa esse termo, esses pensamentos de culpa, de medo, de insegurança. E aí eu vivo o presente com um entendimento: eu não mereço ser feliz. O que eu mereço mesmo é sofrer. Eu mereço porque eu fui um espírito muito atrasado no passado, ainda continua sendo, né? Diga-se de passagem, nós ainda continuamos sendo. Mas se eu viver daquilo que o meu espírito no passado... Ah, mas eu feri gente, eu também feri. Eu magoei, eu também já magoei. Eu desgracei com a vida de muitos, eu acho que no passado. Eu também nem sei quantos. Mas já passou. Agora é um movimento do presente. É agora que eu vou movimentar todo aquilo que eu aprendi, todo o meu entendimento, toda a minha compreensão em relação a essa lei que nós estamos estudando agora. E aí a gente começa a trazer outras palavras aqui para a gente entrar no campo da ciência. Com Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, na página 249 e seguintes, Leon Denis coloca para nós o seguinte: a única felicidade, a única harmonia possível nesse mundo não é realizável senão pela união com os nossos semelhantes. Nós vamos ver isso, a ciência já comprova isso que Leon Denis coloca quando a gente for falar do PERMA, que é das 5 posições que a ciência nos mostra. Então, quando eu estou em contato com o semelhante, Leon Denis, aí é realizável a minha felicidade. Então a minha felicidade depende de mim, em primeiro plano, e depende da minha relação com o ser humano, em segundo plano, e a minha relação com o meu futuro, em terceiro plano. União pelo pensamento? Pelo pensamento? Sim. Vamos unir pelos pensamentos, nesse encontro maravilhoso. Mas ele diz, pelo coração. O que é o coração? É o sentir. E nós precisamos produzir muito o sentir. As nossas sensações que levam para o nosso corpo, para a nossa alma, um estado de sentimento, que é diferente de emoção. Emoção demora no máximo 10 segundos a sua energia, o seu processo de mexer conosco. E depois elabora-se o sentimento a partir da emoção. Então eu preciso sentir o coração. Enquanto da divisão procedem todos os males. Então quando nós vemos aqui centenas e centenas de corações unidos, cheios de defeitos, não se preocupem, está tudo bem, está tudo certo. Mas envolvidos no que há de melhor em cada um de nós. O que eu me dou, né? O amor que tenho, vou-lo dou. É o amor que eu dou. Esse volta para mim em abundância. Então essa união que Leon Denis coloca, que não nos dividimos, não vamos nos dividir. Somos cristãos. Estamos num processo, hoje, amadurecido do sentimento. Olha que coisa linda. Outrora, nós unimos para o mal, para fazer o mal, para destruir corpos, como eu disse. Hoje nós unimos para ajudar esses corpos, aliviar essas dores e propiciar à alma bem-estar, propiciar à alma força, coragem e condições de crescimento. Então, Leon Denis deixa claro isso para nós, porque a confusão,
a perda de tudo o que constitui a força é a grandeza das sociedades. Então, toda a união que nós fizermos, no pouquinho, na condição que nós tivermos, você, na sua agremiação, na sua condição, os seus grupos familiares e sociais. E eu quero finalizar, que falta só 10 minutos, trazendo aí o PERMA para nós. Porque nós falamos do nascer, do ficar velho, do morrer, e muitos desencarnam antes de ficar velho, da doença e da morte, não é mesmo? E nós temos uma pesquisa que saiu em final de 2019, que a população brasileira, a partir dos 60 anos, todos têm pelo menos uma doença crônica. Então, essa filosofia budista vem ensinar-nos que o nascer é natural, o processo de envelhecimento, e às vezes a doença nós vamos passar por ela. Tem pessoas que não, mas a maioria, como diz a pesquisa, passam por um processo de doença. E morrer, que é um processo de transformação para nós. Então eu quero trazer aqui o PERMA, porque não dá para a gente terminar. O que é o PERMA? É a teoria do bem-estar, segundo Mark Seligman, no seu livro Felicidade Autêntica. PERMA é uma sigla em inglês e P significa emoções positivas. Então, quanto mais emoções positivas eu colocar na minha vivência diária, no meu entendimento e na minha compreensão de vida, olhando para o meu processo, olhando para o meu entendimento em relação à vida, em relação ao sentido que eu dou para a minha vida, quanto mais emoções positivas, e não estamos dizendo aqui que nós vamos dizer uma positividade, um estado de êxtase e de deslumbre, isso também não é positivo, isso não é saudável, melhor dizendo. Então nós temos emoções positivas que vão trazer uma catexia, uma energia a essas emoções negativas e dizendo para o nosso cérebro: está tudo bem, sentir raiva está tudo bem também, mas você pode usar dessa raiva, dessa energia, positivamente. Existe um livro que eu quero citar para vocês, que é fantástico, chama O Lado Bom das Emoções Negativas. Toda emoção negativa traz um lado bom. E às vezes a gente fica nessa dicotomia de que não, isso é mal, isso é negativo, eu não posso. Não, entenda primeiro, compreenda primeiro, porque senão você não vai dar o segundo passo dessa emoção positiva, porque você vai bloquear, você vai entrar em elementos de defesa, como a racionalização, e aí vai dar tudo errado. Então, sinta, entenda e compreenda que é um processo, e logo depois começa a fazer esse movimento. Nós fizemos uma palestra pela FEMAR, Federação Espírita do Maranhão, onde falamos de gratidão. Existe um diário de gratidão. Se você tem dificuldade em pensar em emoções positivas, tá? Em pensar em alguma coisa, começa a escrever um diário. Eu sou grato, começa com 5 coisas. Isso já é traduzir para você, para o seu entendimento, que você pode adquirir a felicidade, esse bem-estar, mesmo em situações adversas, mesmo em situações difíceis. Ele diz o segundo, que é o P, de engajamento, em inglês, e é um engajamento, esse flow, engaje-se no bem, mas esteja inteiro. Para ter flow, para ter fluidez, precisa estar inteiro, não fica metade. E para isso precisamos de foco, mindfulness, que é a atenção plena, é ter foco. Se você tem foco, você direciona o seu espírito, a sua energia para isso. Então é viver aqui e aqui nesse momento. Não comece, e o pensamento nosso é aqueles macaquinhos nervosos, né, que o Haroldo diz sempre. Então, traga o seu pensamento para cá. Isso vai te dar força, isso vai te dar energia, isso vai te dar engajamento. A terceira, relações afetivas, relações sociais. Tenha um grupo de amigos. Antigamente, muito antigamente, que é da época dos mais velhos, aí não é a minha, mas dizia assim, que amigos a gente podia contar nos dedos das 2 mãos. E eu posso dizer para vocês que eu tenho um monte de amigos, que eu tenho muitas mãos cheias de amigos. E essa relação nos fortalece para adquirir esse bem-estar
Quantos falaram aqui? Nós não estamos abraçados fisicamente, mas nós estamos sentindo uma energia fluir dentro de nós, que como se tivesse uma teia que ligasse cada coração que estivesse ouvindo aqui, está ouvindo, e levando essa energia, essa vibração, esse amor, essa felicidade, essa alegria, esse contentamento em cada um. E você se sente abraçado, envolvido. E ela fala muito das realizações. O quanto somos realizados na fitoterapia, o quanto somos realizados na nossa vida pessoal. Somos vencedores, temos vitórias. Ah, Renan, mas eu tenho muita derrota. Nossa, para mim as coisas às vezes não dão certo. Não deu certo num ponto, criatura. Inverte a posição e olhe para o que deu certo. Isso é positividade, isso é viver com a fé que o Cristo nos ensinou. Isso é viver com espiritualidade. Isso é viver em sintonia maior. Isso é viver com essa sincronicidade, que é um termo junguiano que o nosso companheiro Emmanuel colocou, essa sincronicidade no bem. Porque existe a sincronicidade no mal. Então, eu posso ter movimentos de angústia e de tristeza, mas eu tenho muitas realizações e isso me torna feliz. O outro, quinto ponto, é o significado. Qual significado você dá na sua vida? Significado também pode ser entendido como sentido, direção, caminho. Você traçou já um caminho para a sua existência? Porque quando você encarnou, você traçou. Eu tracei, todos nós traçamos. Podemos ter mudanças de rota? Podemos, mas o objetivo essencial, o fim objetivado para a sua encarnação, que é o seu processo de resgate consigo mesmo, com o outro e com o ser humano e com a vida, com a humanidade e com a nossa vida futura, esse processo se integra, se fortalece quando deixamos que esse caminho siga. Quero trazer aqui também uma reflexão e um livro que eu quero citar. Os livros que eu estou citando, depois os outros estão lá nas bibliografias. O Sentido da Vida, de Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psiquiatra e ele criou a logoterapia. Logo, sentido, terapia do sentido. Então, a logoterapia, ele passou por 3 campos de concentração. O Auschwitz, e os outros que ele passou, acho que se eu não me engano foram 4. E ele começou, porque lá você é um número no campo de concentração, e ele passou várias vezes porque tinham 2 filas. Uma que ia para a cama de gás e a outra que naquele momento estava livre. Então ele passou por essas filas e ele relata nesse livro a angústia, a dificuldade de você pensar em necessidades quimeras, em situações de vivências que você às vezes nem valoriza a sua vida, ou estar sentado, ou estar em pé, ou estar de roupa, porque a primeira coisa que eles tiram de você, além da identidade, eles tiram sua roupa e te dão um banho, tira seus relógios, tira tudo. E ele passa esse movimento com um profundo sentido de existência que ele encontrou nesses momentos de extremo sofrimento. Gente, vale a pena ler o livro. Leiam o livro para vocês entenderem que sofrimento, como dizia minha mãe, e diz ainda, sofrimento não mata ninguém e nem trabalho. Ela diz sempre isso para mim e eu tenho isso comigo. Então, o sofrimento não mata o jeito que você vive o sofrimento. A angústia não mata, ela te ensina ou te diz que alguma coisa está errada com o seu psiquismo. Estar triste não mata. Estar com raiva, se você não der vazão, não tem agressividade, não tem comprometimento com nada. Vai depender de como olhar. Então, Viktor Frankl traz isso para nós, que ele dizia, olha, os pés já estavam entrando em necrotização, porque era um frio intenso, você tinha só uma roupa fina. E quando chegava aquele caldo quente, você agradecia, porque aquele caldo quente era o único alimento que você tinha
E dependente do olhar que você dava ao soldado, ele derrubava o prato quente em você. E você ficava sem alimento por todo o dia. Aí só à noite que você teria um alimento. Então você deitava, como dizia Viktor Frankl, você deitava e não sabia se você ia acordar. Vivo segundo a carne. Então quando a gente passa a ver exemplos da África, exemplos do Brasil, exemplos de tantos companheiros, São Francisco de Assis, nos momentos de frio, de inverno na Europa, então a gente passa a entender isso. Então eu quero finalizar, falta aí um minutinho, agradecendo, porque o agradecimento é diferente de gratidão. Primeiro, eu agradeço a Deus, a espiritualidade, ao Solange Ayrton, e quero deixar aqui já um convite, que nas respostas aí do fechamento da conversa, quero trazer um relato que é um sonho, um encontro que a gente teve com o Solange Ayrton nessa noite, e ele trouxe aí uma frase que contempla esse nosso encontro, para dizer para todos, e eu vou dizer no momento das respostas, tá bom? Quero então ter gratidão, porque a gratidão já movimenta uma energia interior dentro de mim ao dizer: muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela vida, pela essa existência extraordinária, porque eu tenho certeza plena que eu nunca, Renner, hoje estou Renner, que eu nunca vivi momentos tão gratificantes, momentos de extrema felicidade que eu estou vivendo. E eu agradeço, e eu sou grato, porque essa graça eu tenho certeza que vem de vós. Gratidão pelos seus ouvidos, gratidão por esse movimento e por todos que construíram, desde as primeiras linhas desse projeto do encontro, desde as primeiras linhas de entendimento. Está aí o nosso canal, né? Quem quiser, nós temos várias palestras já lá no YouTube, também no Facebook e no Instagram. Podem nos acompanhar. E depois vem aí as referências bibliográficas. Então fica para nós entender que tudo isso que nós estamos vivendo aqui hoje teve mãos costurando, teve pessoas pensando para que nós chegássemos aqui e está essa beleza, essa grandeza. Um beijo a todos, a minha eterna gratidão. Muito obrigado.